Olá, vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês. Mentira, não conheço vocês. Na verdade, conheço alguns de vocês. Mas agora eu vou tirar essa voz ridícula, que eu tenho um recado importante para dar. Então, esse vídeo, o áudio ficou bem ruim e eu não consegui aproveitar nem o áudio do microfone nem o áudio da própria câmera. Então, hoje a receita vai ser comigo, tá bom? Então, a receita desse vídeo vai ser uma massa que ela serve tanto para fazer donuts quanto para fazer sonhos. E, antes de tudo, a receita vai estar completa na descrição. E lembrem de seguir Bárbara no Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Aí embaixo. Vocês estão vendo o Instagram dela. Para começar, você vai pegar o leite e deixar ele morninho para a gente poder utilizar ele para ativar o fermento. É muito importante que o leite esteja morno e não muito quente, porque senão ele vai acabar matando o fermento. E esse método de fermentação se chama método de fermentação indireta, que é onde a gente vai fazer a fermentação da levedura apenas no líquido, que no caso dessa receita é o leite, ao contrário da fermentação direta, onde a gente coloca o fermento junto na massa e mistura tudo. E deixar ele agir por 5 minutos. Passados 5 minutos a gente vai começar a fazer a massa. Na batedeira você vai colocar a farinha, que aí ela está usando a farinha para bolo mesmo, a tradicional, mas você também pode usar a farinha para pão. Vai adicionar o açúcar e não vai adicionar o sal agora, porque o sal ele tem um efeito que ele retarda a fermentação. Então a gente não vai colocar o sal agora, vai colocar o sal depois que já estiver batendo a massa. Lembrando que aí ela está fazendo na batedeira, mas você também pode salvar a massa na mão. Caso você vá usar a batedeira, você usa o gancho, que é justamente para ele salvar a massa. Depois vai adicionar os ovos, lembrando sempre de quebrar os ovos num potinho à parte, para eles não ter o risco de você colocar um ovo estragado na sua massa e acabar perdendo ingredientes. Vai colocar o leite, que está com fermento, e por último a manteiga. E vai começar a bater essa massa até ela ficar homogênea. Depois, durante o processo de bater a massa, você pode adicionar o sal. E agora ela vai mostrar como você sova a massa na mão. Você joga um pouco de farinha na bancada, coloca a sua massa e você vai fazendo esse movimento de esticar e dobrar a massa, estica e volta, estica e volta. Você também pode bater a massa na bancada, mas não façam isso com ela, ela não merece esse sofrimento. Mas se vocês também têm essa opção, caso você seja uma pessoa má, para você saber o ponto da massa, você vai tirar um pedacinho dela e você vai abrindo ela como se fosse uma pizzazinha, com cuidado, e ela não pode se rasgar. Ela tem que ficar uma massa elástica e ela tem que se abrir até você conseguir ver entre a massa, ela fica um pouco transparente. E segundo Bárbara aí, nossa especialista, isso quer dizer que a cadeia de glúten se desenvolveu da maneira correta. E isso também indica que o ponto da sua massa está perfeito. E agora você vai pegar essa massa e deixar ela fermentando. Então você vai botar num bowl. E é muito importante você enfarinhar essa tigela para depois ficar mais fácil também de você tirar a sua massa. E daí você vai cobrir com pano e deixar ela descansar por mais ou menos 1 hora e meia. Depois de ter passado aí 1 hora e meia, olha o tamanho dessa massa. Meu amigo. E agora chegou a hora de abrir essa massa. Para você abrir a massa, você vai começar enfarinhando a bancada, porque essa massa ela vai estar um pouco mais grudentinha. Daí você vai enfarinhar a bancada, coloca um pedaço de massa nessa farinha, enfarinha ela por cima e daí você começa a abrir com o rolo. É muito importante na hora de você for tirar um pedaço da massa, você não rasgar a massa. Você pega uma faca, que não seja de serra, e você corta a massa. Daí você vai começar a abrir essa massa e a espessura que você desejar. Se você quiser um sonho grandão, você deixa ele mais grosso. Aí a gente abriu com mais ou menos um dedo de espessura. E depois de abrir, você vai cortar. No nosso caso, a gente usou dois cortadores, para fazer a parte maior do donut e depois o buraquinho no meio, mas você pode usar um copo ou sei lá, qualquer outra coisa que você quiser. Use a criatividade para cortar isso aí. E daí, o ideal é você deixar ele fermentar uma segunda vez.
Só que nesse caso, como foi muita massa, enquanto a gente fazia, a gente cortava os outros, aqueles que já foram cortados anteriormente, eles foram fermentando. E depois disso, a gente vai fritar a massa para finalizar. Como vocês podem ver, essa massa rende muito. Ficaram muitos também porque a gente optou por fazer donuts e sonhos menores, mas de qualquer forma, E eu também fiz um donut especial para mim, com um tamanho adequado. Achei que ficou justo o tamanho. Poderia ser maior, queria fazer um maior, mas ela não deixou. Bárbara é muito chata. Mentira, ela não é chata não. Só um pouco. Depois que a massa fermentou, vocês viram que ela cresce e, sei lá, triplicou o tamanho dela ali. Então ela rende bastante donuts ou sonho, tanto faz o que você for fazer. Na hora de fritar os donuts, vocês não precisam encher tanto a panela com óleo, porque como é uma massa bem leve, ele não afunda. Ele vai ficar apenas boiando. Para vocês saberem se a temperatura do óleo está ideal, vocês pegam um pedacinho de massa e colocam no óleo. E essa massa ela não pode queimar muito rápido, porque senão ele vai, além de queimar por fora, ele vai ficar cru por dentro. Então o ideal aí é que ele demore de 30 a 40 segundos de cada lado. Você vê, ele vai estar douradinho, você já tira. Você pode quebrar um para testar e daí você vê o tempo para fritar os seus donuts. Lembrando também de não colocar muitos ao mesmo tempo, senão você vai acabar abaixando a temperatura do óleo e daí vai demorar mais para fritar os donuts. E quando você colocar eles vão ficar muito encharcados porque eles passaram muito tempo no óleo. Depois de fritos, você expõe eles num papel toalha ou, no caso aí, a gente está usando uma grade. E depois que eles secarem, a gente vai começar a confeitar. E agora para cobertura vocês podem usar a criatividade. Para os sonhos a gente fez um creme de confeiteiro, que daí se vocês quiserem a receita desse creme de confeiteiro, vocês deixam aí na descrição, aqui, vocês no comentário, na descrição eu mesmo. Vocês deixam aí no comentário falando se vocês querem aprender, que depois a gente vai gravar outra receita que leva esse creme e a gente ensina vocês a fazerem esse creme. Para os donuts aí a gente também tem chocolate e uma glaçagem de açúcar. Mas aí você pode usar o que vocês quiserem. A gente também está usando confeitos para decorar, né? Granulados e amendoim. Ah, eu esqueci de falar também que tem geleia de morango. Se eu não falar de geleia de morango, o Bárbara me mata. Tem geleia de morango, hein? Vocês podem usar geleia de morango também. Para fazer essa cobertura de chocolate, você vai apenas derreter o chocolate e colocar um pouquinho de creme de leite para fazer uma ganache. Daí é só deixar tudo bem homogêneo e daí ela já está pronta para você cobrir seus donuts. A glaçagem de açúcar é só você misturar um pouquinho de leite ou água com açúcar refinado. E daí você faz uma papinha, uma laminha de açúcar. E daí você vai envolver o seu donut nela e depois você tem que deixar ele secar por completo, que daí essa casquinha ela vai ficar bem durinha. E agora para os sonhos, você vai simplesmente cortar eles ao meio e rechear com creme de confeiteiro. Em alguns sonhos a gente também colocou geleia de morango e fica muito bom. E para finalizar ele, você joga um pouquinho de açúcar refinado por E para os sonhos, você corta eles ao meio e recheia com creme de confeiteiro. Em alguns deles a gente também colocou geleia de morango e ficou muito gostoso. Para finalizar eles, você coloca um pouquinho de açúcar refinado por cima, só para fazer um bonitinho assim, uma nevinha. Fica legal. Por fim, os donuts ficaram desse jeito. E os sonhos também. Bem lindos, né? Façam na casa de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amiguinhos, deixem um like. Se você não é inscrito no canal, que eu sei que tem gente que assiste o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva que vocês vão ajudar bastante. E é isso, sigam Bárbara no Instagram. E mais uma vez, desculpa pelo transtorno, pelo vídeo ter que ser desse jeito. Mas acontece. Vamos melhorar da próxima vez. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!